Estou caminhando para chegar mais perto, mas entre mim e a promessa um deserto, e eu não vou parar de avançar. E a cada passo aumenta o cansaço. Olho pro horizonte lá do outro lado, a promessa que estou a esperar. E o Deus que me trouxe até aqui me fará prosseguir. Eu vou chegar lá. Declare isso. A palavra que me manteve em pé aqui alicerçou minha fé. Eu vou chegar lá. Eu vou avançando e não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. Eu vou chegar lá. Eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando, eu vou adorar. Eu vou chegar lá. Levante as suas mãos bem alto diante do Senhor. E o Deus que me trouxe até aqui me fará prosseguir. Eu vou chegar lá. A palavra que me manteve em pé aqui alicerçou minha fé. Eu vou chegar lá. Eu vou avançando e não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. Eu vou chegar lá. Eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando, eu vou adorar. Eu vou chegar. Levante as suas mãos, diga: eu vou avançando. Eu vou avançando e não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. Eu vou chegar lá. Eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando, eu vou adorar. Eu vou chegar lá. Eu vou. Levante o seu clamor diante do Senhor. Ele é aquele que te sustenta, meu irmão. Ele é aquele que adestra as tuas mãos para a batalha. Ele não te desampara, Ele não te deixa só. Recebe a força de Deus sobre a tua vida. Recebe a força do Senhor. Diga: eu vou avançando e não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. Eu vou chegar lá. Eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando, eu vou adorar. Eu vou chegar lá. Nós cremos, Pai, nós cremos, Senhor. Nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Somos nós e a nossa família, assim como a tua palavra declara, assim como Josué declarou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh, meu irmão, é você e a sua casa. Oh, é você e a sua casa. Essa promessa é sobre a tua vida. Essa promessa é sobre a nossa vida. Nós assumimos, Senhor, nós assumimos essa promessa, Pai, e vamos chegar. Nós vamos avançando, nós não vamos parar no meio do caminho, porque maior é o
Senhor que está conosco, maior é o Senhor que está conosco. Nós cremos, nós confiamos em Ti. Erga a sua voz diante dEle nessa hora, e você vai fazer essa declaração com toda certeza no seu coração. Você vai dizer: e o Deus que me trouxe até aqui, declara isso para Ele. E o Deus que me trouxe até aqui me fará prosseguir. Diga isso com fé. Eu vou chegar lá. A palavra que me manteve em pé, a palavra que me manteve em pé aqui, alicerçou minha fé. Eu vou chegar lá. Levante a sua voz, declare: eu vou avançando e não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. Eu vou chegar lá. Eu já caminhei bastante, não dá pra voltar. Estou quase chegando, eu vou adorar. Eu vou chegar lá. Eu vou avançando e não penso em parar. O choro dura só até o sol raiar. Eu vou chegar lá. Nós chegamos diante da Tua presença, ó Deus, onde precisamos estar sempre, dia após dia. Ajuda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Fala conosco através da Tua palavra. Revela-te, Pai, de uma forma especial a cada pessoa. Permita-nos aqui lhe conhecer melhor, Pai. Abra-nos o entendimento e opere nas famílias que precisam tanto da Tua intervenção, curando o que está doente, libertando o que está oprimido, trazendo paz aos lares que precisam da Tua intervenção. Colocamos a fé em Ti, clamamos ao Senhor e lhe agradecemos por tudo que o Senhor há de fazer. Diga comigo: meu Deus, em nome de Jesus, eu venho aqui hoje para clamar ao Senhor em favor da minha família. Usa-me para esta oração em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o nosso Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Vamos sentar todos, por favor. Sejam bem-vindos à casa de Deus e mais um dia de fé. E vamos juntos a esse assunto tão importante: o plano da salvação. Vamos lá. Vimos na lição anterior que Deus é o Criador e tudo o que Ele fez é muito bom. A natureza foi feita com leis estabelecidas para a sua organização e existência. Se tentarmos mudar algo na natureza ou em nós, estaremos indo contra o que Deus estabeleceu. A mulher, como por exemplo, foi criada para ser ajudadora do homem. Os dois formam uma só carne. Devem se ajudar e não lutar entre si. Devem juntos formar uma família e dominar sobre a terra e o que nela há. Infelizmente, os princípios estabelecidos por Deus foram quebrados pelo homem. E toda infração tem consequências. A terra se tornou maldita por causa da desobediência de Adão. O ser humano perdeu a capacidade de ser eterno, experimentando, a partir de então, a morte física. O pecado abriu a porta para o conhecimento do mal. A humanidade passou a sentir inveja, raiva, ódio, ciúmes, vaidade, orgulho, ambição e etc. E o resultado foi a morte e a destruição. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. A maldade aumentou no coração do ser humano a ponto de Deus ter se arrependido de criá-lo.
Isso está lá em Gênesis, no capítulo 6, no verso de número 5 e 6, que mostra para a gente que com o crescimento da maldade na humanidade, Deus chegou a dizer: eu me arrependo de ter feito o homem. Foi quando Deus fez uma aliança com Noé, mandando o dilúvio, que matou a humanidade toda, preservando apenas aqueles que estavam dentro da arca, conforme Deus mandou que entrassem. Mas só Noé e a sua família entrou. Então o restante, todo mundo morreu. Vamos ver aqui, o orgulho e independência. Toda essa narrativa nos alerta para entendermos que mesmo já tendo passado milhares de anos, ainda estamos sujeitos às mesmas tentações. Por causa da natureza pecaminosa, já nascemos espiritualmente desligados do nosso Criador. Sentimos um vazio interior. Mesmo que sejamos bem-sucedidos em várias outras áreas da vida, vazios e sem direção, por diversas vezes transgredimos as leis de Deus. E por que fazemos isso? Por causa do orgulho. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16, 18. Vamos dar uma paradinha aqui e entender uma coisa. Talvez uma das coisas que o ser humano tem tanto dentro de si e tem maior dificuldade de reconhecer que tem, seja o orgulho. O orgulho é uma coisa que faz parte da natureza humana e que às vezes a pessoa não se dá conta que tem. A pessoa se acha independente, ela acha que não precisa de Deus. É um orgulho dentro do ser humano. A vaidade de se ter alguma coisa, de se possuir algo, o orgulho de se achar inteligente, se achar capaz, e vai fazendo com que o ser humano cada vez mais se torne independente. Ou seja, não dependa de Deus. Não busque a Deus para nada. Acha que ele já sabe fazer o que tem que fazer e que não tem por que consultar a Deus ou pedir a Deus a direção em absolutamente nada. Então nós, seres humanos, vamos vivendo neste mundo de uma forma muito cheia de orgulho mesmo. E de uma forma independente, consequentemente. E aí a gente vai quebrando a cara, a gente vai se dando mal, a gente vai pagando um preço caro exatamente por não sermos dependentes de Deus. E essa independência o homem passou a ter por causa do pecado. Quando ele desobedeceu a Deus, desprezou o que Deus falou, é que essa natureza pecaminosa entrou no homem, corrompeu o homem e fez o homem se desviar para todos esses caminhos que a gente vê nos dias de hoje. Voltando à nossa lição. Eva foi tentada pelo próprio Satanás a desejar ser como Deus. É interessante, né? E como o ser humano quer ser como Deus. Você sabe que Deus é onipotente, né? Ele tem todo o poder. Ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, né? Ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E o ser humano cada vez mais busca isso. Ele quer, de fato, viver isso. Ele quer ser como Deus. O homem quer ser onipresente, ele quer estar em qualquer lugar ao mesmo tempo. Ele quer ter conhecimento de tudo. Ele quer ter todo o poder. Mas como é possível um homem querer tal coisa? Hoje em dia, através da internet. As pessoas querem isso e tentam isso. É como se tudo, qualquer coisa, as pessoas consultam a quem? Ao Google. Não é assim? Como se ele soubesse tudo, como se ele tivesse resposta para tudo. Cada vez mais as pessoas estão se tornando dependentes da internet, você já reparou? Os serviços presenciais cada vez mais diminuem. E os virtuais cada vez mais aumentam. Facilitam a vida por um lado e prejudicam por outro. Vemos isso no dia a dia das pessoas. Elas estão tão ligadas à internet que às vezes elas sentam-se à mesa com a própria família e cada um num celular. E ninguém interage entre si, ninguém olha no olho do outro. Cada um olhando para a tela do seu celular. Sentam no sofá e cada um olhando para o seu celular.
E aí vai. O casal deita na cama e cada um olhando para o seu celular. A pessoa acorda e já pega a primeira coisa, o celular. Ela vai ao banheiro com o celular na mão. A pessoa dirige fazendo o quê? Olhando o celular. E tudo assim. Quer dizer, a pessoa vai se tornando cada vez mais dependente, virou um vício, parece que o celular virou um utensílio que faz parte do corpo humano. A pessoa não consegue viver sem ele, alguns dormem com ele no peito, né? E aí vai. Não conseguem viver sem. Estão se tornando cada vez mais dependentes, especialmente essa geração mais nova, que cada vez mais dependente é da tecnologia, que facilita e ao mesmo tempo torna a pessoa dependente. As pessoas hoje em dia estão deixando de usar uma Bíblia física e passando a usar a Bíblia no celular. Algum problema? Bom, a princípio não. Não sabemos onde isso vai parar. Mas cada vez mais as pessoas vão deixando o natural para ficar no virtual. Observe isso e pense um pouquinho nisso. Continuando aqui na nossa lição, então. Então, Eva foi tentada pelo próprio Satanás a desejar ser como Deus. Hoje, muitos também desejam o conhecimento. Não porque querem ajudar o próximo, entende? O conhecimento ali tem outro propósito. Mas por que desejarem ser como Deus? Por que eles querem isso? Simplesmente porque eles querem. O sistema mundial, sem que percebamos, tenta nos levar cada vez mais a não depender do Criador. Procurar ajuda nos meios naturais não é errado, mas sim confiar apenas neles, ignorando a ajuda e a direção de quem? De Deus. Lembre-se que Provérbios 14, 12 diz para nós que há caminhos que para o homem parece direito, mas o final deles é morte. Temos que vigiar. O pecado da independência e o orgulho destrói não apenas a pessoa que peca, mas a família. Quantos casamentos arruinados por causa de um adultério? E o adultério não acontece de uma hora para outra. A pessoa vai cedendo de cá, vai cedendo de lá, olha para o cônjuge, já não olha mais com o mesmo olhar, já não mais aprecia um ao outro. Às vezes é só um olhar de crítica, é um olhar de decepção, já não mais deseja estar ao lado um do outro, já começa a comparar o cônjuge com uma outra pessoa. Se ela fosse assim, se ela se cuidasse melhor, se ele agisse dessa maneira e me tratasse como o marido dela, da minha amiga, trata a ela. Ah, se fosse desse jeito, se fosse assim, se fosse tal forma. Não, às vezes não há um diálogo, não há uma conversa para que se chegue ali um denominador comum, até para ter um acordo entre eles, né? E peraí, vamos cuidar disso, vamos melhorar isso aqui. O marido que quer ver a esposa melhor, então invista melhor nela, né? Quer dizer, cuide melhor, dá umas dicas, né? Pega e incentiva, paga, né? Gasta, mete a mão no bolso, né? Investe nela, se é o caso, mas não compará-la com uma outra. Ou o marido que não consegue tratar bem a esposa como talvez ela gostaria de ser tratada, é hora de pedir a Deus uma sabedoria para lidar com ele e conseguir tirar dele aquilo que você deseja. E não criticá-lo simplesmente, ou criticá-la simplesmente, e aí as traições acabam acontecendo. Infelizmente, isso está mais comum do que a gente possa imaginar. Infelizmente, né? E aí, vem aí o adultério, uma traição. Quantos filhos indo para o caminho do crime e dos vícios? É muito triste, mas não é também incomum, não. Muitos filhos se perdendo. Muitos filhos indo para o mundo errado,
se envolvendo com o que não presta. Às vezes até alguns que foram criados dentro da igreja, mas que não conheceram Jesus. Simplesmente foram criados dentro da igreja. Não tiveram uma experiência com Deus, não nasceram de novo. Apenas frequentavam a igreja. Não basta apenas trazer o filho para a igreja. É necessário mais do que isso. É necessário levá-lo a Cristo. É necessário realmente ganhar esse filho para Jesus. Porque senão a gente tem a decepção de simplesmente trazer para a igreja e ele virá enquanto pequeno. Porque quando chegar uma idade que ele pode tomar suas decisões, ele vai começar a criar uma resistência e daqui a pouco ele vem, mas vai vir, mas não está com o coração aqui. Enquanto o pastor vai estar pregando, ele vai estar no celular olhando outras coisas, a mensagem não sei de quem, o vídeo não sei de quem, bota o fone no ouvido e amanhã acha que está na igreja. Não está. Só está o corpo presente, mas a alma dele não está há muito tempo. E se não vigiar, daqui a pouco ele vai dizer, eu não vou mais não quero ir não. Uma desculpinha aqui, outra lá, deixa de vir um dia, deixa de vir dois, daqui a pouco não vem mais. Porque não nasceu de novo, porque não teve um encontro com Cristo ainda. Então, infelizmente, muitos filhos se perdem. Muitos deles em vícios, outros no mundo do crime. É muito triste. Estudando sobre as decisões de Adão e Eva, ambos não assumiram a culpa ao serem questionados por Deus sobre seus erros. Não houve arrependimento genuíno no coração. Infelizmente, é o que vemos também acontecer hoje, em toda a humanidade. Acusações, críticas, orgulho, brigas, tudo menos o quê? Menos o arrependimento. E humilhação diante de Deus. Falta isso. Então a humanidade não se converte. Ela às vezes sente o peso do erro que cometeu por causa das consequências do erro que cometeu. Então a pessoa adulterou, mas ela não se arrependeu por ter adulterado. Ela adulterou, a pessoa adulterou e aí, poxa, agora vai descobrir que vai acontecer, mas aí vai ficar ruim para mim, todo mundo vai saber, a família vai saber e vai ficar mal. Olha, não pode saber, vai tentar esconder de cá, de lá, vai tentar fazer como fez o Davi quando pecou. Só que a Bíblia diz que aquele que encobre a sua transgressão, ele não prospera. O que confessa e abandona, alcança a misericórdia. Mas a pessoa às vezes não pensa nisso, nas consequências que o pecado pode trazer. Veja comigo Provérbios 15. Provérbios 15, versículo de número 27. Deixa eu ler com você o verso 26 também. Abominações são para o Senhor os pensamentos do mal. Começa por aí. Abominação são para o Senhor os pensamentos do mal. Quando alguém começa a ocupar a sua mente com pensamentos do mal, aquilo já é para Deus uma abominação. A pessoa não acorda de manhã, dá uma espreguiçada e diz, eu vou adulterar. Não é assim. Hoje eu vou matar um. Hoje eu vou roubar não sei o quê. Não é assim. A pessoa começa a pensar naquilo que ela não deveria pensar. E aquilo já é para Deus uma abominação. O pensamento do mal já é para Deus uma abominação. E ali a porta está sendo aberta para o pecado, para aquilo que não presta, para o adultério, para o crime, né? Para a morte, para a maldade, para qualquer coisa errada. Quando você lê Gênesis 4, mostrando sobre Caim, o Caim não matou de cara o irmão. Primeiro, aquele sentimento surgiu dentro dele e o próprio Deus o alertou. Teu desejo será contra você. Sobre ele você tem que dominar.
Então aquele pensamento já estava na cabeça do irmão dele. O Caim já estava pensando, meu irmão vai ver, eu vou fazer uma coisa com ele. Vou acabar com ele. Vou matar ele, nunca mais ele vai fazer o que fez. Nunca mais a minha oferta vai ser rejeitada e a dele aceita. Ele vai ver o que ele vai fazer, o que eu vou fazer com ele. Então aquilo começou como um pensamento. Mas o pensamento do mal já é abominação para Deus. Então quem começa a pensar o que não deve, começa a dar trela, lugar ao inimigo nos seus pensamentos, já está abrindo a porta para o demônio entrar. Então abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal. O pensamento já é abominável. Mas as palavras dos limpos são o quê? Aprazíveis. As palavras de quem tem o seu coração limpo, essas palavras são agradáveis a Deus. Verso 27. O que se dá à cobiça, o que ele vai fazer? Perturba a sua casa. Não é a própria pessoa, não. Ele vai perturbar a casa dele. Ele vai trazer perturbação para a casa toda. Então aquele que se dá à cobiça, começou a pensar o que não deve, começou a ocupar a mente com pensamentos errados, já é abominação para Deus. E isso está entrando, o demônio está entrando. O adultério não aconteceu ainda, o crime ainda não foi praticado, a desonestidade ainda não foi praticada, mas já está lá, a abominação já está no coração da pessoa. A pessoa está a um passo de fazer uma besteira na vida. E aquilo vai, aquele pensamento está tomando conta, a abominação está entrando. Não fez, se arrependa, conserte, saia fora, rejeite esse pensamento, ou então isso se tornará realidade. Aí daqui a pouco esse pensamento vai ser colocado em prática. E se for colocado em prática, vai gerar condenação para a pessoa. Então já é abominação. O que se dá cobiça perturba a sua casa. Vai trazer muita perturbação para a família. Então a pessoa se deu a cobiça, adulterou, vai destruir tudo. Vai destruir tudo, vai perturbar o casamento, vai perturbar os filhos, vai perturbar o sogro, a sogra, a nora, vai perturbar o genro, vai perturbar, enfim, a família toda. Todo mundo vai ficar perturbado com esse negócio. Mas o que aborrece as dádivas, viverá. As dádivas aqui são aqueles elogios. A pessoa aborrece aquele elogio. Ah, você está muito bonita hoje. Aí dá até uma tremedeira por dentro. É? Ah, eu estou bonita, é? Já está caindo já. Aborreça as dádivas. Aborreça isso. Sai fora. Não, mas acontece que ele disse, ela disse para mim, e fica pensando porque ela falou, porque ele disse. Às vezes não existe nada, mas a pessoa já está fantasiando. Já está com um pensamento que é abominação. O demônio está entrando. Versículo 28. O coração de quem? Do justo faz o quê, hein? Medita no que há de responder. O coração do justo vai pensar antes de responder. É verdade, sabe o que é? É o brilho de Deus em mim, por isso que eu estou bonito hoje. É o brilho de Deus na minha vida. Sai fora. Não receba aquilo que vai te contaminar. Mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más. Cuidado. O pecado está batendo na porta. A pessoa se deu a cobiça, ela vai perturbar a sua casa. Ela vai cair em cilada. Não, mas não tem nada demais. Nós somos muito amigos.
cuidado também com a amizade. A amizade tem que ter limite. Se não tiver cuidado, o pecado vem. E quando vem, derruba muita gente. Quem já ouviu falar, mas a minha melhor amiga levou meu marido. Alguém já ouviu falar isso? Quem já ouviu falar isso? Já ouviu falar sobre isso? Então vigie com essas amizades que vão longe demais. Continuando aqui na nossa lição, Deus não desiste de nós, amém? Diga glória a Deus, que Ele não desiste da gente, né? Mesmo assim, Deus não desistiu de sua criação. Como não havia um justo sequer para se apresentar diante de Deus, a fim de perdoar e libertar a humanidade do pecado, Ele elaborou o plano da salvação, que envolveria o maior ato de amor do Criador pelo ser humano. Ele decidiu dar seu único filho como preço do nosso resgate. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3, versículo 16 ao 18. Então, estamos vendo que a humanidade já está condenada por causa do pecado de Adão. Todos nascem em pecado, separados de Deus. Romanos 3, 23 fala isso para nós. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Agora, quando eu ouço o Evangelho e entendo que obra maravilhosa fez o Senhor por mim no Calvário, eu tenho a grande oportunidade nessa hora de me arrepender, de reconhecer que eu preciso de um Salvador, que é Jesus, de receber dele o perdão dos meus pecados, a reconciliação com Deus, e aí sim receber o poder de ser feito um filho do Senhor. Isso todo ser humano precisa passar por esse processo, que a Bíblia chama de novo nascimento. O Senhor Deus enviou o seu Filho para salvar a humanidade. O preço já foi pago, tudo foi feito. Só falta o homem ouvir o Evangelho, crer no Evangelho e obter a salvação. Por isso a necessidade de pregar. Romanos 10 diz, como crerão se não há quem pregue? Não tem como crer se não tiver quem pregue. Então é preciso que alguém pregue o Evangelho. Que alguém pregue o Evangelho nos presídios, que alguém pregue o Evangelho nas praças, é preciso que alguém pregue o Evangelho naquele ambiente de trabalho, ainda que seja na hora, certamente na hora de um intervalo, na hora de um almoço, na hora de um café, de um lanche, alguém tem que pregar, alguém tem que falar do amor de Deus, de forma sábia, às vezes de maneira sutil, semeando uma palavra, um testemunho, com sabedoria. Alguém tem que pregar para o teu filho, alguém tem que pregar para a tua esposa, para o teu marido, para o teu ente querido, porque se ninguém pregar, essa pessoa não vai ter a capacidade de crer. Como crerão se não há quem pregue? Não tem como crer. Alguém tem que pregar para essa pessoa que está doente, hospitalizada, porque se ninguém pregar para ela, ela não tem como crer. E se ela não crê, ela não vai ver a glória de Deus na vida dela. E se ela não crê em Jesus, em partir desse mundo sem crer em Cristo, ela vai encarar uma eternidade separada de Deus para sempre. É muito sério, mas essa é a realidade. Então o Evangelho precisa ser pregado aos quatro cantos desse mundo. Sem que pregue o Evangelho, não tem como crer. E se não crer, vai perecer. Quem não crê já está condenado. Mesmo tendo a natureza divina, Jesus Cristo, Filho de Deus, deixou o esplendor da sua glória e humilhou-se, vindo ao mundo como homem. Ele veio para morrer em nosso lugar, entregando-se como o Cordeiro de Deus a ser sacrificado para a salvação do ser humano. Com seu precioso sangue, Jesus pagou o preço
do nosso resgate, libertando-nos do pecado e, finalmente, dando-nos a possibilidade de sermos não mais criaturas, mas sim o quê? Filhos de Deus, porque é isso que acontece quando alguém crê em Jesus e o recebe por Salvador. Ele deixa de ser apenas uma criação de Deus, porque criatura de Deus todos são. Até o cachorrinho é. Não é? Mas filho de Deus são apenas aqueles que recebem a Cristo como Salvador, que recebem o poder de serem feitos um filho de Deus, já que o único filho de Deus, de fato, é Jesus. Nós, quando cremos em Jesus, somos adotados por Deus. A Bíblia diz que a gente recebe o espírito de adoção, ou seja, nós somos filhos por adoção, mas filho mesmo é Jesus. Mas glória a Deus que os adotados, como o filho natural, todos são colocados na mesma condição, todos recebem o direito à mesma herança, todos têm o mesmo privilégio. Então não se coloque numa posição inferior, não, por ser adotado pelo Senhor, porque Ele nos dá o mesmo privilégio que Ele dá ao seu Filho natural, que é Jesus. Mas todos quanto receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome, João 12 fala isso. Assim, toda a humanidade passou a ter condições de estar em comunhão com Deus, nosso Pai. Aleluia! Que amor tremendo, amém? Vamos ver esse passaporte para o céu. Agora que você já entendeu o plano da salvação, a decisão de aceitá-lo é toda sua. A parte de Deus para salvar a humanidade já foi feita há mais de 2000 anos. Crer e confessar a Jesus Cristo como Salvador, arrependendo-se dos pecados, é a nossa parte. Quando assim o fazemos, nossos pecados são perdoados, passamos da morte espiritual para a vida e nascemos de novo, em espírito, voltando à posição espiritual original, nos tornamos filhos de Deus e o nosso nome é escrito no livro da vida, Apocalipse 3:5, concluindo nosso passaporte para o céu. Ou seja, ele é expedido. Amém, pessoal? Glória a Deus. Alguém pode pensar, mas eu já fiz tantas coisas erradas que não mereço o perdão de Deus. A verdade é que nenhuma pessoa merece o perdão divino. E por mais bondosa que seja, não será salva por causa das boas obras. A salvação se recebe pela fé, por crer e aceitar esse amor e perdão divinos, expressados pela obra de Cristo na cruz. A palavra graça significa favor imerecido. Deus fez várias alianças com o homem, as quais o ser humano não conseguia cumprir. Mas a graça de Deus é a mais nova e eterna aliança de Deus com os homens. A graça de Deus não é porque merecemos, mas porque Ele nos ama e é misericordioso. Diga glória a Deus. Então é isso que tem que acontecer. Quando o homem ouve o Evangelho e entrega a sua vida a Jesus, nesse exato momento, ele tem a sua grande oportunidade de mudar de vida, de nascer de novo, né? De recomeçar uma nova história com Jesus. Deus pega esse passado pecaminoso, joga lá no mar do esquecimento, nem ele se lembra mais, acabou. Aí você, da estaca zero, começa de novo. Agora caminhando com Deus, na obediência, servindo ao Senhor, andando em comunhão com Jesus, não mais como uma criatura, mas agora mais do que isso, agora como um filho de Deus, você passa a ter uma vida na presença do Senhor. Isso muda tudo. Amém? Talvez seja difícil entender isso, pois vivemos numa sociedade de méritos, ou seja, só recebe algo se fizer tal coisa. Mas o amor de Deus não é assim. Não depende de uma condição. Ele ama o ser humano e ponto final. Até o último suspiro de vida aqui na terra, Deus espera que aceitemos esse plano de salvação. Por isso, não espere amanhã o que você pode fazer agora. O dia da sua salvação é
É hoje. Se você ainda não tomou sua decisão por Jesus, se você ainda não entregou sua vida a Cristo, se você ainda não o recebeu como teu único e suficiente Salvador, não espere mais. Porque pode ser tarde depois, né? Agora é a hora. Não, eu vou pensar, o dia que Deus tocar no meu coração, eu aceito Jesus. Já ouviu pessoas falando assim? O dia que Deus tocar no meu coração, o que você quer? Que Deus desça lá do céu para fazer de novo? Mas o quê? Ele já fez isso. Ele já desceu do céu, já veio à terra, já pagou o preço da sua salvação. Você quer que Ele faça mais o quê por você? Não tem mais o que fazer. Ele já fez tudo, já mostrou o grande amor dele por nós. Compete ao ser humano agora, hoje, tomar a decisão de dizer: Jesus, me perdoe, eu me arrependo, a minha vida eu entrego a Ti. E eu lhe peço, me perdoe, me salve, perdoa-me, Senhor. Eu quero estar na Tua presença. A hora que a pessoa tomar a decisão, tudo muda. Você pode ter sido um idólatra, você pode ter sido um adúltero, você pode ter sido um mentiroso, você pode ter sido um criminoso, você pode ter sido o que for. A Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A oportunidade é essa, de se tomar essa decisão. Eu quero ser salvo ou salva. O que faço agora? O que tem que fazer? O primeiro passo para alcançar a salvação é entender que não é possível viver longe do amor de Deus. O segundo passo é arrepender-se de pecar contra Deus. Ao viver distante dele e sem tê-lo como Senhor. Se você perguntar a Deus do que precisa se arrepender, o Espírito Santo lhe mostrará, trazendo à memória o que está errado no seu coração, tanto para com Deus, quanto para com o próximo. Leia Lucas capítulo 3, versículo 1 ao 14. Vamos ver aqui rapidinho o que está escrito aqui. Em Lucas 3. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galileia, e o seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro. E o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João, a multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Verso 8, produzi, pois, frutos dignos de quê? De arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá fruto, é cortada e lançada no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? Olha agora, então, o ponto importante aqui. O que eu tenho que fazer? Perguntaram para João Batista, então, para eu poder ser batizado. Ele disse, e respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, que reparta para com que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos
para serem batizados e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: Não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: E nós, que faremos? E ele lhes disse: A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo, quer dizer, com o vosso salário. Eles eram os policiais daquela época, né? Então ele está dizendo: não cobre propina, não se corrompam. Aí a gente vê aqui, é o bastante, aqui a gente vê João Batista dizendo para cada um, na necessidade que eles tinham, naquilo que João Batista percebia que estava errado na vida deles, o que eles tinham que fazer. O que nós temos que fazer? Interrogavam lá a multidão. O que eu devo fazer? Olha, faça isso. Você que está aí com esse negócio, você que está com essa situação, você não se importa com o próximo, passe a se importar com o próximo, se arrependa de você ser indiferente com o sofrimento alheio. Você quer se batizar? O que você tem que fazer? Você está aí, não peça, não cobre impostos além do que é devido. E o outro, e o soldado? O que eu tenho que fazer? Pare de cobrar propina. Não se corrompa. Ou seja, João Batista identificou naqueles que lá foram falar com ele coisas que precisavam ser acertadas. O que é que nós temos que acertar? Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Ou seja, aquela pessoa que era desonesta, passe a ser honesto. Aquela pessoa que fazia outras coisas, seja lá o que for, deixe essa prática pecaminosa. Ou seja, se arrependa. Quando há um arrependimento verdadeiro, a gente abandona aquilo que estava errado na nossa vida. Eu era um idólatra. Não vou mais idolatrar imagem nenhuma. Eu descobri que aquilo não passa de um material de gesso, pedra, madeira, que não tem vida. Aquilo não é uma pessoa, aquilo não tem que ser adorado. Eu só devo adorar única e exclusivamente ao Senhor e a mais ninguém. Então abandone a idolatria e assim por diante vai. Voltando à nossa lição. Arrependa-se, confesse seus pecados a Deus. Se houve desentendimentos com alguém, firme um propósito de procurar a pessoa com quem você já foi desonesta ou má, a fim de confessar, pedir perdão e reparar o seu erro. Se tem coisa errada, tem que procurar a pessoa e se acertar. Pecou contra Deus, você vai pedir perdão a Deus. Pecou contra alguém, você precisa pedir perdão à pessoa com quem você errou. Pastor, mas se eu confessar para o meu marido, para a minha mulher que eu adulterei, ele vai me largar, ela vai me largar. Pois é, sabe, isso é uma situação bem complicada, delicada. Mas é preciso que em algum momento essa confissão aconteça. Mas o que tem que ser feito? Buscar a Deus, pedir a Deus para preparar o coração do outro. Porque quando você confessa um pecado, você tira um peso dos seus ombros, mas você joga esse peso no ombro de quem te ouviu. E aí é complicado para a pessoa, que vai imaginar que foi feito tal coisa, que tal pecado foi cometido, foi praticado. É um negócio terrível. E aí vai ter que se acertar, vai precisar se acertar, em algum momento. Vai ter que chegar e preparar o caminho primeiro. Não adianta falar de uma vez de qualquer jeito que vai poder perder o casamento de fato dessa forma. Mas é preciso chegar um dia de confessar a verdade, se arrepender e limpar-se. Caso contrário, vai continuar no erro e se arrastando, escondendo o pecado. Hoje mesmo, corra para os braços do Pai. Repita essas palavras de todo o coração, se você quer realmente ter Jesus como seu Salvador. Se quer, leia comigo em voz alta. Querido Deus, quero te agradecer por tão grandioso plano de salvação. Não sabia sobre o seu grande amor por mim, a ponto de dar seu Filho amado, Jesus, para morrer em meu lugar. Só por meio dessa graça maravilhosa é que eu posso voltar a estar em seus braços de amor. Perdoa-me por ter te entristecido com os meus pecados.
com meu jeito independente de ser, por tantas decisões tomadas sem consultar o Senhor, por não te adorar com todo o meu coração, nem te louvar e servir como único Senhor. Perdoa todos os meus pecados, cometidos por pensamentos, sentimentos, palavras, atitudes ou até omissões, contra o Senhor ou contra o meu próximo. Limpa e purifica o meu coração com o precioso sangue de Jesus. Eu creio que Jesus Cristo é seu Filho amado, enviado ao mundo para nos salvar. E eu confesso que a partir de agora, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Abro o meu coração para que o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitem em mim e preencham o vazio que existe no meu coração. Oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Essa foi a mais sábia decisão que você tomou na sua vida. Marque essa data. O céu está em festa, pois a sua vida é preciosa para Deus. Diga glória a Deus. Olha, você de casa, nós te aguardamos aqui no Shopping Tem Tudo em Madureira. Venha estar conosco em uma das nossas reuniões. O nosso endereço é Praça Armando Cruz 120 no Shopping Tem Tudo. Toda quarta-feira orando pela família, toda sexta-feira libertação. E domingo aquele grande encontro com Deus, sempre 9, 14, 19 horas durante a semana. E no domingo 7, 9, 11 da manhã, 15 e 18 horas os nossos horários. Esperamos você. Que Deus o abençoe.